Olá, igreja, eu sou o Ranulfo. Tá frio, né? Não ouvi direito o Ranulfo. Olá, igreja, eu sou o Ranulfo. Isso, gente, muito bom. Glória a Deus. Que gostoso, né? Poder ouvir o Espírito falando com a gente por meio dessas canções. E Deus vai ministrando no nosso coração, amém? Eu quero orar com você por esse momento, da gente poder refletir na palavra que Deus colocou no meu coração. Mas antes de orar, eu queria dizer para você assim, que todas as vezes que eu tenho a responsabilidade de falar em nome de Deus, eu tenho muito medo, né? Eu tenho alguns medos. Isso acontece lá no meu quarto, na minha intimidade com Deus. O maior medo é de falar alguma coisa que Deus não mandou falar. Eu tenho muito temor disso, né? Porque eu sei que Deus sempre vai pedir conta daquilo que Ele confiou nas minhas mãos para falar, né? Então isso é uma das coisas que eu gosto muito de orar. E Deus não me deixa cometer esse vacilo, né? Mas aquilo que a tua igreja precisa ouvir, a gente precisa entregar e falar, porque eu sei que eu também vou ter que dar conta daquilo que eu supostamente não falei, Deus mandou falar, né? Então eu quero ficar muito bem com vocês, né, até o final desse culto, mas eu preciso ficar bem com Deus primeiro, amém? Vocês concordam que é assim também? Antes de ficar bem com qualquer pessoa, a gente precisa estar bem com o Pai, né? Mas fica tranquilo, né? A palavra, ela sempre tem a intenção de nos aproximar de Deus, de corrigir, alinhar o nosso coração, porque Ele é um Pai que ama, amém? E se você falar, mas está doendo um pouquinho, doeu em mim também, tá bom? E a gente ama o Pai dessa forma. Vamos ler no livro do profeta Ageu. Tércio, eu queria que antes do tema, que você projetasse o tema, projeta o texto e depois a gente entra com o tema, se puder mudar só a sequência, pode ser? Obrigado. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Nós vamos olhar um pouco a história desse profeta e algumas mensagens que Deus usou esse profeta para um povo que estava distante da nossa época, afastado, mas o mesmo povo que temia Deus. E tem uma mensagem aqui que é para mim e para você nos dias atuais, né? Porque quando nós olhamos as Escrituras como um todo, é Deus se revelando ao seu povo em várias épocas, mas as Escrituras, ela é viva. A palavra que foi dita lá para o profeta Ageu, ela também reflete no meu dia, no seu, na minha casa, na sua vida, no dia de hoje também. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1 do verso 1 a 11. Eu estou olhando aqui, mas a projeção está aqui, né? Tem que me acostumar com isso. Vamos lá. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma. Era Deus respondendo aquilo que Deus já sabia, o que estava no coração do povo. É quando Deus está se relacionando com a gente, Ele já sabe quais são as nossas razões, as nossas motivações. E aí Deus disse, olha, eles vão dizer que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? É uma pergunta. Agora sim diz o Senhor dos exércitos, veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem, mas não se aquecem.
Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos o levaram. Suba ao monte para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito mais, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Deus dizendo que toda prosperidade que não estava acontecendo, era Ele que estava por detrás daquilo, porque Ele tinha as intenções dele como Deus. Eu dissipei com um sopro. Por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Agora eu quero ir com você para o capítulo 2 também do profeta Ageu. Nós vamos ler do verso 1 até o 9. O esplendor do novo templo. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Declara o Senhor dos Exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Quero orar com você. Lembra aquela canção que diz assim que a casa é sua, Deus pode entrar? E aí o que diz? Mude as coisas do lugar. O Espírito pode fazer isso com a gente? Se você concorda, vamos orar. Pai, eu quero entregar meu coração, todas as questões que me traz medo, mas ao mesmo tempo responsabilidade. Que teu Espírito possa falar com a tua igreja nessa manhã. O Senhor tem uma palavra para mim, para o teu povo. Nós queremos ser parecidos com teu Filho. Faz isso em nós, é o que eu te peço, no poder, na autoridade do nome de Jesus. Não deixe eu atrapalhar a tua obra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos diante então de um profeta Ageu. Ele aparece ali no período pós-exílio, depois que o povo de Israel saiu do cativeiro da Babilônia, e eles voltam então para Judá, para retomarem as suas vidas. E ali estava então a grande questão, que Deus estava levantando esse profeta, porque já faziam 15 anos
que eles tinham retornado para suas terras e agora eles estavam retomando as suas vidas, reconstruindo as suas casas e refazendo a vida. Mas aquilo que era o exemplo e a presença do Senhor era o templo, o prédio, aquele que foi construído por Salomão, cheio de ouro, cheio de detalhes, de riqueza. E Deus então levanta esse profeta porque esse templo ele foi destruído, ele foi arruinado. E agora Deus convoca o seu povo para dizer: olha só, vocês estão retomando a vida de vocês, tudo bem, nenhum problema nisso, de vocês investirem nas suas casas com madeiras finas, acabamento finíssimo no último, nenhum problema nisso, de morar bem. Mas ele diz: mas vocês vão dizer que não é tempo do meu templo, que era o prédio, que era o envolvimento com a construção daquilo que representava a presença de Deus, aonde a primeira glória tinha sido revelada. E Deus então levanta esse profeta para mexer com o povo e dizer: olha, aquilo que é de Deus está nas ruínas. E Deus está convocando o seu povo para edificar o seu templo. Mas quando a gente olha então no Antigo Testamento, essa é a referência da relação do homem com Deus, de que precisava um prédio, de que precisava um lugar aonde Deus pudesse ser adorado. Mas agora a gente sabe que não é mais num prédio, porque foi Ele mesmo que disse em Atos 7,48, que esse Deus agora, Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. O templo, o lugar, a casa agora onde Deus quer habitar e Deus quer reconstruir, agora é o nosso coração, é a nossa vida, é dentro de nós que Ele quer fazer as mudanças. O prédio só faz sentido porque nós estamos aqui, sim ou não? É porque nós estamos aqui, Deus está aqui, a presença de Deus é real. Nós clamamos, né? Quando eu venho para cá, eu oro: Deus, põe os teus anjos nesse lugar, nos livra do homem mau, do assalto, guarda o teu povo, né? Tudo isso é válido. Senhor, guarda esse lugar, porque enfim, nós temos objetos aqui, né? Instrumento para adorar a Deus. Mas o lugar, ele só faz sentido se nós estivermos aqui. Então a habitação de Deus, que deixa de ser o prédio, mas passa a ser o nosso coração, ela é todos os dias da nossa vida. Então Deus vai levantar esse profeta para dizer que o povo estava retomando a sua vida, cuidando, priorizando de coisas pessoais, mas aquilo que era de Deus estava sendo deixado de lado. Então todas as vezes que eu mencionar aqui templo, agora eu estou me referindo à morada. É onde Deus quer habitar, é onde Deus quer mexer, é onde Deus quer construir na minha e na sua vida. Por isso que não faz sentido a adoração e de pensar que Deus só fala comigo no domingo, num prédio, porque você vive os outros dias da semana. Você tem as suas batalhas, eu tenho as minhas. Então Deus precisa ser um Deus presente em todo o tempo da nossa vida. E aí no verso 2, Deus vai dizer uma das razões que eles vão dizer o seguinte: olha, nós não temos tempo. É a desculpa do tempo. Eu não tenho tempo. Mas o Deus que sonda o íntimo do coração, a profundeza lá da nossa alma, Ele sabe quais são as verdadeiras razões quando dizemos que não temos tempo. Não é tempo agora para reconstruir um templo, mas não temos tempo para Deus reconstruir a nossa própria vida, para Deus mudar questões dentro de nós, esse templo aqui. E às vezes dizer: não, Deus, eu não tenho tempo, né? Eu preciso fazer algumas coisas aqui primeiro para depois permitir que Deus possa mudar alguma coisa nessa morada que é de Deus.
A gente sabe que o crescimento nosso, ele é de responsabilidade pessoal, individual. Eu, Ranulfo, independente do Tércio, meu discipulador, eu preciso ir para o meu quarto, dobrar o meu joelho, falar com Deus, orar pela minha família, pelo rebanho. É responsabilidade minha. Agora tem uma questão: todo crescimento espiritual, ele dói. E nós evitamos crescer porque dói. E tudo aquilo que traz dor, nós tentamos evitar. Porque Deus às vezes precisa mexer em áreas desse templo aqui, do nosso coração, que nós não permitimos a ação do Espírito. E é como que se a vida fosse travada e algumas coisas não acontecem, porque essa ação do Espírito em nós, ela só pode ser feita se houver uma permissão minha e sua para Ele mudar esse templo aqui. Deus não muda sem a nossa permissão. Por isso que eu disse a canção: se a casa Ele pode entrar, Ele pode mexer, pode tirar as coisas do lugar, porque é Ele que quer nos conduzir para um bem melhor. Então a desculpa era o tempo, mas nós evitamos isso porque isso pode trazer dor. Eu tenho que mexer em algumas coisas da minha vida em que Deus quer me aperfeiçoar, o meu caráter, eu, Ranulfo, como homem, melhorar nas minhas... E Deus precisa mexer na minha história, nos meus maus hábitos. Então Deus leva o povo para essa reflexão. Vocês dizem que não tem tempo para construir o templo lá na época, mas agora nós dizemos não tem tempo. É aquilo que envolve a obra, mas o tempo para casa sofisticada, esse vocês têm. É quando nós vamos ver um pouco mais adiante a inversão de prioridades. Então eu queria pensar com vocês, o pastor Domingos esteve com a gente aqui, acho que mais ou menos uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, e ele falou de uma mentira, de uma sutileza do diabo que semeou no meio do povo de Deus, que quando diz que nós não temos tempo. E ele foi muito feliz, né? Naquela mensagem, quem estava aqui, eu estou trazendo esses PPTs dele. Então ele diz lá: o dia tem 24 horas, ok? Por semana nós temos 168 horas. Aí você diz: mas eu trabalho. Correto. Você trabalha 8 horas por semana. Certo ou não? Está trabalhando mais que isso? Vai precisar confessar. Por dia. Semana não, né? Por dia. Porque se for por semana, meu Deus, né? Aí, por isso que o país está assim, mas não é isso não. 8 horas por dia. Me ajuda aí, viu, gente? Que eu estou acordando ainda. 8 horas por dia, por semana, são 40 horas. Aí você diz: mas eu trabalho no sábado, até meio-dia. Tudo bem, nós pensamos nisso também. Toma mais 4 horas. Você tem o deslocamento, Porto Alegre, dia de chuva, complicado, Sertório interditada, né? Você gasta aí 1 hora para chegar no trabalho e 1 para voltar, 2 por semana, são 12 horas. Você dorme 8 horas por dia. Quem está conseguindo dormir 8 horas por dia? Gente, confessa. 8 horas, glória a Deus. Se você está podendo dormir 8 horas por dia, maravilha, né? Você dorme então todos os dias, ok? No domingo também. Você dorme então 56 horas. Vamos fazer o resumo da semana. São 168 horas por semana. 56 horas você gasta com trabalho e deslocamento. E 56 horas de sono. Glória a Deus. Deus pensou no seu descanso.
mas restam 56 horas. Aí você diz, bom, mas eu tenho família, certo? Pensamos nisso também. Você tem a igreja, você tem a sua atividade física, tem que cuidar do templo do Espírito, fazer a sua academia, a sua corridinha, né? Você tem um lazer, né, no Germânia, no Redenção, glória a Deus. Tudo isso foi pensado. Mas aí vamos pensar que você é fiel no seu dízimo do tempo. Eu só estou reproduzindo o que o Domingos pregou aqui. Vamos dizer que você é fiel no seu dízimo do tempo. O dia tem 24 horas, o seu dízimo é 2 horas e 24 minutos. Por semana, você tem 16 horas e 48 minutos na semana. Que você pode dizer, Deus, usa a minha vida para a glória do teu nome. Usa a minha vida para liderar uma célula, usa a minha vida para discipular alguém, usa a minha vida em algum ministério da igreja. Porque resta tempo. Mas houve uma mentira do diabo de que não tem tempo para servir e proclamar o reino de Deus. Porque agora a convocação de Deus não é mais para reconstruir um prédio. Não é para trabalhar num prédio de estrutura física. Mas Deus nos chama para reconstruir vidas que estão em ruínas, no pecado, algemados pelo pecado. E Deus nos chama para viver e experimentar essa obra. De dar o nosso tempo para a reconstrução de vida. É a desculpa do tempo. É fazer bom uso do tempo, é ser mordomo do tempo, daquilo que Deus tem nos dado. Ele diz que o Espírito Santo habita no crente em Jesus, e se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada. Agora é o tempo de cuidar do templo, onde Deus habita, onde Deus faz morada. E o Tércio bateu em algumas teclas aqui domingo passado. Eu falei para ele na sexta-feira, cara, Deus te usou ali para... E eu vou ter que bater de novo nessas teclas, porque o Espírito está mandando. Quando ele disse que a sexualidade é um privilégio dos casados. Paulo vai dizer isso, que esse nosso templo, a morada, é a habitação do Espírito. E ele vai dizer que todo ato sexual fora da relação conjugal é um ato de prostituição. É prostituir o corpo, que agora é templo do Espírito. Por isso que o sexo é privilégio dos casados, daqueles que juram fidelidade, que constroem a ponte da amizade, do compromisso de um com o outro. Por isso que é a mensagem para você, jovem, adolescente, que os hormônios estão bombando, né? Está louco para saber como é que é esse negócio aí? Espera. Deus tem um homem, tem uma mulher de Deus para a sua vida. Para você viver o privilégio de Deus no casamento. E Paulo então vai dizer que fora disso é prostituição. É cuidar do tempo, que é a habitação do Espírito. E aí ele vai trazer o conceito de que nós somos comprados. Você e eu, nós não somos mais dono de nós mesmos. Sim ou não? Embora às vezes as nossas atitudes dizem o oposto disso. Mas ele vai dizer que nós somos comprados por sangue, e que agora nós não somos mais dono de nós mesmos. De que agora tem um Senhor que rege a nossa vida. Um Deus que conduz a nossa história. Uma voz que sopra no nosso ouvido e dá direção para onde ir e o que fazer. Jesus disse isso lá no Evangelho de João 10:27.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Lembra? O Tércio falou isso. A que voz eu vou ouvir? A quem eu pertenço? Quem é que vai dirigir a minha vida? É o Espírito que agora então fala conosco, não só habita, mas Ele fala, Ele tem uma direção para mim e para a sua vida. Agora é interessante que quando nós pensamos nisso, de que Deus Ele quer priorizar esse templo, Ele quer mexer as coisas que estão fora do lugar, nós dizemos às vezes para Deus quais são as prioridades. O que é pessoal meu? O que vem em primeiro lugar? Pastor se depara muito com isso daqui. Eu já tive experiência com alguns casais em pré-nupcial. Fala para mim, escreve para mim qual é a sua prioridade de vida. E é interessante a autenticidade de alguns. Deus aparece lá em 6º, 7º lugar. Eu falei, E a gente esquece que o comando e a direção é Ele, o senhorio de Cristo, na nossa vida, no nosso coração. Já fazia 15 anos que eles tinham voltado. Tempo de arrumar algumas coisas e retomar a vida com Deus, de reconstruir aquilo que era de Deus. E você percebe que todas as vezes que nós arrumamos alguma justificação, agora não, porque eu ainda estou compromissado com isso daqui, e você mal está acabando aquele seu compromisso e aparece um outro. E esse templo vai ficando estagnado, parado, porque é onde Deus quer reconstruir, Deus quer edificar. É nesse segundo templo, é nesse templo que Deus quer revelar a segunda glória. Agora não é mais a glória de ouro e de prata, mas é a glória do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa batalha é em tornarmos praticante da palavra, não somente ouvinte. Nós ouvimos, mas o que eu faço agora? Quando eu saio desse prédio, quais são as minhas ações para que Deus mude esse templo, para que Deus reconstrua a minha vida? Nós sabemos de qual é salteado aquele texto de que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, elas serão acrescentadas. Nós ouvimos bem isso, deixamos isso bem claro quando as pessoas, eu conheço, eu cito. Mas eu estou falando daquilo que o escritor de Hebreus disse, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Ele está falando que é o poder da palavra de Deus de entrar na nossa vida e mexer em questões, em tratar do nosso coração, em curar as nossas feridas. A palavra de Deus é viva. Ela não é para eu e você vivermos da teoria dela, mas ela é viva. Ela tem o poder de entrar em nós e mexer em nós e de nos convencer do nosso pecado e daquilo que precisamos mudar na nossa vida. Eles já tinham passado 15 anos. Às vezes nós repetimos essa postura. Olha, Deus, eu ainda preciso arrumar algumas coisas para depois me colocar à disposição. Na fala a gente fala bem, mas a prática é isso. Requer esforço, empenho. Eu e você saímos daqui reconhecendo, Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor mude esse templo, a habitação do Teu Espírito. Eu preciso que haja mudança do Senhor em mim. É a palavra viva. Às vezes caímos naquela de acumular o conhecimento, mas o que adianta o conhecimento da palavra se ele não é capaz de mudar a direção da minha vida em direção a Deus?
em direção à vontade do Pai, daquilo que Ele tem para as nossas vidas. É o conhecimento e a prática que tem que andar de mão dadas. É a palavra que fala comigo, mas ao mesmo tempo ela me impulsiona para ir para as resoluções das minhas questões de alma. Para que conhecimento, se eu não mudo a direção? Deus já nos deu o suficiente de conhecimento para ver suas promessas se cumprirem, sim ou não? Por meio da nossa vida, quando a gente olha a igreja em Atos, é isso que acontece. É uma igreja que é impactada pelo poder do Espírito. Eles recebem o Espírito e eles começam a proclamar Jesus por meio das suas histórias e testemunhos de vida. A gente anuncia Cristo nessa cidade, no seio da nossa família, por aquilo que Deus já está fazendo em nós. É o testemunho vivo. É aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, mas é a palavra que vai mostrar claramente o que acontece quando eu e você invertemos esse valor. De que Deus, Ele pode chegar num outro momento, ou a qualquer momento, Deus está nos esperando. Ele é longânimo, Ele é paciente. Mas Deus tem pressa para algumas coisas na nossa vida. Deus revela o que acontece então quando invertemos. Olha o verso 5 e 7 do capítulo 1. Ele vai dizer, olha, agora sim diz o Senhor, aonde os seus caminhos o levaram, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo num bolso furado. E ele vai dizer assim, diz o Senhor, veja aonde os seus caminhos o levaram, subam ao monte para trazer madeira, construam o templo. Todo o trabalho das suas mãos não traz o resultado que você espera. Vocês buscam prosperidade, mas elas fogem de vocês. Você busca realização pessoal e nunca acontece, nunca encontra. E algumas coisas, elas não acontecem porque tem um Deus por detrás dela. Lembra? Se Ele é Senhor, se a nossa vida agora pertence a Ele, se não somos dono de nós mesmos, Deus conhece as verdadeiras intenções do nosso coração. E algumas travas, elas são intencionais por parte de Deus para nos impedir e permitir que Ele possa tratar do nosso coração. Eu estava lembrando de um tempo da minha vida em que eu era missionário em São Paulo, pregava na FEBEM de São Paulo, antiga fundação, hoje Fundação Casa, antiga FEBEM. Ali era o meu ministério, né? Primeiro assim, eu orei falando, Deus, eu quero ser missionário, né? Eu achava que missionário tinha uma vida bacana, hotel, entendeu? Avião, negócio assim. Então eu quero esse negócio para mim também. Mas a gente vai descobrindo, Deus vai revelando a verdade, né? O Evangelho é uma semente, né? E Deus não revela tudo quando você levanta a mão e aceita, né? Mas é o Espírito que vai moldando o nosso coração. Então olha só, no meu coração, Deus, eu quero ser um missionário, né? Porque agora eu estava ali num centro de recuperação, 7 meses ali limpo das drogas. Falei, isso é que é vida, esse Deus é vivo, Ele é real. Eu falei, Deus, faz de mim um missionário. Eu quero pregar a sua palavra, eu quero viajar né? Bom, deixa para lá. Entendeu? E aí então, eu recebo uma condenação da justiça. 7 anos de cadeia. Porque eu tinha roubado o avião da companhia Nestlé. Faz 20 anos isso, viu gente? Fica tranquilo. Você que está com planos aí de... Então, eu falei, bom,
condenado a 7 anos. E aí eu me deparei com aquela crise. E aí Deus falou comigo: você não falou que queria ser missionário? O teu primeiro campo missionário é a prisão, você vai se entregar. Deus, não tem um campinho mais light, não? E sabe aqueles irmãozinhos que quer dar jeito na nossa vida? Falou: não, Jesus transformou a sua vida. A gente tem uma igreja lá no Nordeste, nós vamos mandar você para lá, você fica lá. Que negócio é esse? Agora você é uma nova criatura. Os irmãozinhos bem intencionados, né? Mas sinceramente errados, né? E Deus dizendo: não, você tem que se entregar para a justiça. Era Deus querendo arrumar o templo. Só que eu falei: eu vou fugir desse negócio aí. O Senhor tem que falar comigo. Sabe aquelas coisas que a gente tem que falar? Não, Deus tem que falar comigo de uma forma assim, né? Tem que ter um reteté de Deus aí. Fugir desse padrão meio fechadinho de que Deus só pode falar no arrumadinho do prédio do domingo. Ele pode falar na intimidade lá do seu quarto. E aí eu reuni lá aquelas irmãs. Olha que interessante, gente. Eu estava pensando nisso. Quando eu vivia na bandidagem, dentro da favela onde eu morei e vivi muitos anos da minha vida, tinha uma igreja pequena. Ela hoje está num outro local, pequena mesmo, um prédio pequeno, uma Assembleia de Deus. E aonde aquele grupo de circo de oração das irmãs, elas se reuniam ali para orar. E a bandidagem ficava em cima do telhado da igreja, fazendo a campana do bairro, né? E aí o Espírito me lembrou disso, né? Estava ali minha tia e outra, e o fogo da oração subindo, né? Não sabia eu que a oração estava passando por ali, né? E aí eu fui pedir o conselho para essas irmãs. O que eu faço? Ela falou: você tem que fazer o que é certo. Se entrega, Deus é contigo, Ele vai cuidar de você. Não, mas vocês não sabem o que é uma vida dentro de uma prisão. Chegar lá agora dizendo que eu vim pagar a pena, eles vão cortar meu pescoço. Vocês não sabem como é que é o coração de um bandido. Ela: não, mas Jesus vai guardar vocês. Sabe aquelas irmãzinhas cheias de fé? Era Deus usando elas para me levar para a mudança do coração. Eu não poderia estar aqui se lá atrás o Espírito não tivesse realizado aquela etapa na minha vida. E aí a minha tia, né, nesse dia, eu falei: então vocês orem por mim aqui, eu vou dobrar meu joelho. Mas eu não estava convencido daquele negócio não. Que para mim Deus tinha que fazer um negócio meio maluco para me convencer de que eu tinha que pegar algumas peças de roupa, a Bíblia, e ir bater numa delegacia e dizer: está aqui o homem que roubou o avião. Aquele negócio estava muito claro para mim não. Aí eu dobrei o joelho e ela falou: eu vou ler um texto. Mas aí depois ela falou: não, eu não vou ler não, eu vou cantar. E aí ela cantou: não desanime, Deus proverá, Deus cuidará de ti. Aquela canção entrou como flecha no meu coração. E aí ela não cantou mais, porque ela só chorava. Filho, vai, porque Deus vai cuidar de você. Mas eu saí dali linda com o coração endurecido. Não, mas Deus tem que falar comigo. Tudo bem, ela é vaso, é mulher do Senhor, mas o Senhor precisa... Que coisa, né? É um pecado isso, né? Confessar isso hoje para vocês. Porque você condicionar Deus da forma que você quer que Ele fale. Deus, eu preciso que o Senhor use alguém para falar comigo, mas tem que ser alguém que está totalmente fora desse contexto. Não pode ser ninguém da igreja, não pode ser minha tia, que ela, né? Ela pode me influenciar nesse negócio aí, mas eu quero que o Senhor use alguém que seja totalmente fora, alguém que não esteja sabendo de nada. E aí olha que interessante, quem conhece geograficamente São Paulo vai entender o que eu estou dizendo. Eu morava na Zona Oeste,
de São Paulo, Pirituba. E minha mãe mora na zona sul de São Paulo. É uma distância de aproximadamente aí uns 55, talvez 60 quilômetros, de uma região para outra. E aí eu ajudava o meu irmão na época num trabalho de oficina, ele funileiro, pintor, e eu ajudava ele ali. E nesse dia que eu fui para ajudá-lo na oficina, eu passei e tinha um templo, Igreja Pentecostal Unida, nome da igreja. Eu falei, é hoje que ele vai falar comigo aqui. Ninguém me conhece aqui mesmo. E estava lá, culto de oração, 2 da tarde. Cheguei lá na oficina, falei para meu irmão, ele era o chefe mesmo. Falou, 2 horas, eu tenho um compromisso aí. E você vai nesses cultos, só tem mulher lá orando, né? Você não acha homem nesses horários e nesse lugar, né? Mas eu cheguei lá naquele culto, 2 da tarde. Sentei timidamente no último banco, né? E fiquei ali quietinho. E começou aquele culto, oração, louvor, adoração. E daqui a pouco vamos ouvir a missionária fulana de tal, né? E quando aquela mulher vai pegar no microfone para falar, eu olho na porta do lado, está o meu sobrinho que tinha saído lá da Zona Sul e vindo para a Zona Oeste. E ele me chama para fora do templo. Tio, eu preciso falar com você. Eu disse, agora não, porque é aqui agora o negócio. Depois daqui, espera aí. Gente, ele, tá bom, e ele ficou esperando do lado de fora. E aí aquela missionária então começou a pregar. E começou a pregar e falar. E aí aconteceu um negócio que é reteté lá, né? Oração, línguas estranhas. Eu estou lá, eu quero saber. E aí daqui a pouco Deus para aquela mulher e fala, esse jovem aí que está sentado no último banco aí. E aí, você sabe, é você mesmo. Fique em pé, por favor. E aí eu fiquei em pé. E aí aquela mulher, Deus usa a boca dela profeticamente. Olha, Deus me mostra você dentro de um presídio, com a Bíblia aberta na mão, e vários presos do seu lado e você falando do Evangelho de Jesus. Aí ela diz assim, mas engraçado, só que você não é preso. Só que você não é preso. Então vai e cumpre a missão daquilo que Deus quer que você faça. Porque Deus precisa às vezes fazer isso para mudar o nosso tempo. Quando eu saí do prédio, meu sobrinho tio, o senhor foi condenado a 7 anos de prisão. Eu estou sabendo, Deus já falou tudo aí. Mas antes de Deus me levar para a missão, Deus precisava mudar os valores, né? E eu queria contar aqui para você que às vezes a gente diz que não tem tempo. Eu vou chegar lá, eu volto lá. É que eu perdi um time aqui. Mas eu dizia que não tinha tempo e a gente pede algumas coisas com a motivação errada. Então eu me lembro que eu era missionário. Deus, dá um carro para mim, porque eu estou... Esses caras, isso é porque eu discipulo o cara, né? Mas tudo bem. Depois eu converso com ele. Eu falo, Deus, dá um carro para mim, porque eu quero fazer melhor a tua obra. Olha aqui, né? Esse cara é espiritual, né? Mas lá no íntimo, estava assim, quando Deus me der esse carro, eu vou descer as curvas da estrada de Santos. Vou curtir uma boa praia. Vou evangelizar na praia. E depois eu vou ver o melhor time de futebol do Brasil jogar. E o carro não veio, né? Eu estou contando isso porque quando nós tivemos o nosso primeiro carro, eu e Regina, um Cadete Possante 1.8, o negócio era tenebroso, sabe? Tinha dia que o bichinho não queria pegar, né?
Mas nós estávamos ali orando e agradecendo a Deus pelo cadete, né? E aí o Espírito me trouxe a memória: filho, lembra que você me pediu um carro? E eu, né? Eu lembro, né? Mas você sabe o que estava por detrás lá no índio? Você sabe? Eu sabia que você queria, né? Você queria uma boa praia, você queria ver seu time de... Era isso que eu queria. Tem coisas que Deus não entrega nem dá se Ele não mudar o templo. Se Ele não muda as motivações erradas do nosso coração. E aí Deus falou comigo, falou: filho, eu não te dei. Não é porque eu não tinha, não, eu tenho, eu sou dono do ouro da prata. Eu não te dei porque eu ia te perder. Você é o meu bem maior. Você crê nisso? Que algumas coisas não chegou ainda porque Deus não mudou o seu coração. E se chegar antes, você se perde. Você pode se corromper. Eu e você isso pode acontecer. Então eles dizem: olha, você então não é dono mais de você, agora você tem um Senhor que rege a sua vida. É a obediência à voz do Espírito. É coisas que Deus manda você fazer em meio a uma loucura. Não fica procurando o cenário completo. Deus não faz isso, de mandar você para o arrumadinho. Está arrumadinho, não precisa de você lá, nem de mim. Deus nos manda para o desconhecido, para aquilo que ainda é invisível aos nossos olhos. É o caso lá do Filipe no capítulo 8 de Atos, que diz: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho desce de Jerusalém a Gaza. E esse acha deserto, e ele se levantou e foi. Deus sempre vai mandar eu e você para o desconhecido da fé. A fé é construída em nós, a obediência da fé é construída em nós, quando nós vamos para o nada de Deus, daquilo que ainda não é visível. Eu fui para aquela prisão morrendo de medo de ser esfaqueado, porque na mente de um bandido não cabe o cara se entregar depois que fez tantos crimes. Mas eu fui na dependência de que Deus ia guardar minha vida lá. É o ouvir e obedecer e dizer: Deus, é o tempo do Senhor mudar aqui. Ele se levantou e foi, mas ainda a desculpa é do tempo. Nós inventamos algumas desculpas para Deus. Quando Deus chama lá Moisés, o próprio Moisés, né? Num primeiro, Deus, eu sou pesado de língua. O Jeremias, eu não passo de uma criança, não esse, né? Aquele lá. Entendeu? Eu não passo de uma criança. Ou seja, a gente está pronto para dizer para Deus que não é tempo de Deus mudar as questões em nós. Mas para quem quer cumprir a sua missão de discípulo, chegou o tempo. Pensa nisso, que todas as vezes que eu e você estamos no meio de uma tempestade pessoal, relacional, espiritual, se faça essa pergunta. Eu sempre faço isso. Quando eu me vejo fora do foco daquilo que Deus... eu estou apegado a algumas coisas que não é a prioridade do reino. E é quando Deus está me dizendo: cuida das minhas coisas, que de você cuido eu. Eu fui para aquele presídio, me entreguei para as autoridades, e foi interessante, porque em algumas situações dentro daquele presídio, alguns presos falavam que se eu não parasse de falar de Jesus dentro daquele presídio, eu ia morrer. E eu lembrava daquelas palavras da tia: Deus cuidará de ti. E daquela missionária: pode ir, Deus é contigo, Ele vai cuidar de você. Cumpre a tua missão. E eu estou vivo, gente. Alô? Não tomei nenhuma facada.
pregamos o Evangelho lá. Deus levantou uma igreja dentro do presídio. E onde abunda o pecado, superabunda a glória de Deus. O que Deus está te chamando para fazer é liderar uma célula, é discipular alguém. Quais são os seus medos? Por que você não permite Ele mudar o seu templo? Eles enfrentaram ali também a desculpa da crítica e a comparação do templo de Salomão. Aquele povo, eles começaram a reconstrução no capítulo 1, do verso 12 a 15. Eles foram incentivados pelo Espírito, mas daqui a pouco chega alguém e fala assim: olha, esquece, vocês nunca vão conseguir deixar esse templo igual o de Salomão. Não percam tempo com isso. É a palavra da crítica que chega no momento em que você está envolvido com as coisas do reino de Deus. Agora, o que Deus nos chamou para fazer é para reconstruir vida. E reconstruir vida dá trabalho. Sim ou não? Meu discipulador que o diga. Dá trabalho. Perdoar o pecado, Deus perdoa. Ele joga no mar do esquecimento e dele não faz mais lembrança. Mas as consequências do pecado, elas são removidas com o tempo. Pelo lavar da palavra em mim, pelo que Deus vai lavando, vai transformando. Aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mate mais, antes trabalhe. Aquele que mentia não minta mais, é a palavra que vai lavando e vai transformando. E vai fazendo agora desse lugar que é a morada dele. É a reconstrução de Deus em mim e através de mim na vida de alguém. A gente não pode parar na questão de que Deus só quer mudar a nossa vida e a nossa história. Não, Deus usa a nossa vida e a nossa história para restaurar e mudar a vida de alguém. Eu e você somos chamados para restaurar a vida de alguém por meio daquele que habita em nós. Não que de nós mesmos tem alguma coisa, mas tem dele em nós. Tem a vida de Deus que passa por nós. Então eles se depararam com isso. Vocês não conseguem deixar igual. Não adianta investir o tempo, recursos, né? Nós estamos vivendo esse momento aqui como igreja de adversidade financeira. Eu estava orando ontem, Tércio, Deus, é isso aí, filho, trabalhe. O que nós temos é a consciência que nós estamos trabalhando, porque o milagre de trazer recurso e provisão, isso não é responsabilidade nossa, é dele, é de Deus. O meu foco é no trabalho, é naquilo que Ele confiou nas minhas mãos. E aí Ele vai dizer que Ele vai mexer céu, terra, mar, nações, né? Olha aí, ó, o jeito de Deus trabalhar, a gente não entende, né? Você vai beber água de coco hoje, obrigado. E nesse valor você não acha, viu? É uma forma de Deus usar o seu povo para trazer os recursos, sim ou não? É Deus movendo, porque é Ele que é dono do ouro e da prata. Então Deus faz isso em nós, Ele nos chama, Ele nos põe no seu trabalho, mas a gente se depara com as críticas, em meio ao trabalho, né? Em meio ao trabalho. Eu fico olhando esse prédio aqui, porque quando eu cheguei na Monte Serra, a gente está vivendo todo momento de mudança, né? Eu cheguei, a minha reunião com a equipe pastoral foi lá na Silva Jardim. Eu vim para a reunião com os caras, não é mais aqui, é lá. E o que está acontecendo aqui, né? E estava já um mover do Espírito da igreja vir para cá. E eu estava chegando novo, eu ouvi as críticas na Rádio Corredor, né? É loucura sair da Silva Jardim, lugar nobre, né? Bairro de bacana. Mas Deus tinha um propósito nesse lugar aqui. Eu pergunto quantas pessoas a gente já não viu entregando a vida para Cristo, casamento, aqui, né? Era um propósito de Deus para um lugar maior. Percebe que a obediência cega de dizer Deus mandou, vamos fazer, vamos ir. Mas como é que vai ser esse negócio aí? Deus proverá. Deus proverá. Então a gente não pode ser gente que só enxerga ruínas, mas a gente pode enxergar o belo. É a reflexão da segunda glória.
que é de Cristo, o restaurador, aquele que habita em nós. Nós somos chamados por Jesus para transformar a vida de pessoas dessa cidade. A glória da segunda casa é Cristo habitando na vida daquele que está perdido, destruído, arruinado pelo pecado. É nessa vida que Deus quer revelar sua glória. Não faz sentido glória de Deus revelada num prédio vazio. Faz sentido glória de Deus revelada no coração do homem. A glória da segunda casa é a gente olhar para as pessoas com o olhar divino, com o olhar de Deus e falar: tem jeito para isso daí. Tem jeito para essa pessoa. Deus pode transformar, Deus pode mudar. Uma certa vez eu estava pregando na FEBEM e talvez você já viu aquela foto daquele espaço da FEBEM do Tatuapé. É um prédio onde tinha cerca de mais ou menos 2.500 menores infratores. Então, quando você entrava naquele prédio, você tinha que ficar atento aos barulhos. Se alguém tivesse correndo, né, não olha para trás para saber o que é, não. Você corre e depois você vê o que é, entendeu? Porque ou era rebelião, ou era menor pegando o funcionário pelo pescoço com faca, levando para o telhado. Mas quando um dia eu estou andando dentro daquele pavilhão da FEBEM, e um daqueles menores lá, ele: Pastor Ranulfo, e eu já estou ligado e pronto para, né? Mas eu vi que era ele sozinho, eu falei: não, esse sozinho aí não é possível, eu conheço essa ovelha aí, né? E ele falou: você tem alguns minutos aí para mim aí? E a gente tinha um espaço para capelania. E eu levei: sim, claro, eu tenho, eu estou de saída, mas a gente pode conversar. E nós começamos a conversar, eu bati o olho nele e eu vi o semblante dele, triste. Eu falei: o que aconteceu com você? E ele disse: pastor, eu acabei de sair lá da escola, ora comigo agora, porque a professora disse que eu sou um lixo da sociedade. Eu nem vou entrar na questão, né? Um professor dentro de uma instituição dessa para ensinar valores. Ela disse isso de você? Que você é um lixo da sociedade? Mentira. Você não é isso. Deus não te vê assim. Você realmente, a sua vida hoje ela é um lixo porque você está tomado pelas drogas, pela bandidagem, pelo pecado. Mas você não é isso. E eu disse: você é inteligente. Vocês sabem aqui que bandido é inteligente, né? O problema é só que ele canalizou a inteligência para o mal, sim ou não? E eu disse: você não é isso, você não é lixo da sociedade. E na hora eu pedi: Espírito, me dá algo aqui para esse menino. E o Espírito pergunta o que ele sabe fazer. Eu falei: o que você sabe fazer? E ele: como assim? Eu falei: não, o que você gosta de fazer? Eu falei: eu gosto de desenhar. Eu: desenhar? O que você sabe desenhar? Sabe desenhar flor? Ele falou: sei, sou bom nisso aí, pastor. Então demorou. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma folha de sulfite, você vai desenhar uma flor, a flor mais bonita que você imagina aí na tua mente. E você vai colocar o nome dessa professora. E você vai escrever nessa folha de sulfite aí: Deus recicla lixo. Jesus te ama. E ele foi, entregou. Depois de uma semana vem ele com o pastor Ranulfo. Não sabe, quando a mulher leu que Deus faz aqui, ela me pediu perdão. Eu falei: é isso mesmo, filha. Você não é isso. Mas você precisa entregar a sua vida para o Deus que pode restaurar e tirar você dessa condição. Essa sociedade ela é manipulada por aquele jaz do maligno. É ele que diz que você é um lixo. Então é a glória de Deus que se reflete no pior pecador, naquele que está em condição, numa condição aonde não se tem, não se vê mais esperança. Mas é aí que Deus manifesta a glória da segunda casa. Agora Deus, Ele usa pessoas.
para revelar o seu poder transformador. E aí eu quero acreditar que Deus faz isso por meio da sua igreja. Então Deus tem o seu jeito diferente de usar e de revelar essa glória. Então a ordem para nós hoje é, olha, continuem trabalhando. O Senhor é com a gente. A certeza de que essa obra é dele e nós não devemos ficar preocupados com a forma como Deus vai agir e vai fazer. Ageu capítulo 2, eles precisaram ser perseverantes com os tempos difíceis. Era o povo que estava trabalhando há mais de 2 meses. É às vezes a sutileza do inimigo que diz, olha, você está envolvido aí com o reino de Deus, com as coisas de Deus, e as coisas na sua vida mesmo, elas não acontecem, não há mudança, é mentira do inimigo, né? Continue trabalhando, focado, fazendo a coisa certa, porque Deus, a seu tempo, Ele vai trazer os resultados, né? Trabalhar com vida dá trabalho, reconstruir vida, passar valores, ensinar princípios cristãos, dá trabalho. Mas Gálatas 6, verso 9 diz, e não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Continue trabalhando em obediência ao Pai, fazendo as coisas certas. Tinha 2 mensagens de Ageu, para Zorobabel e para o povo. Olhem, fique focado naquilo que Deus quer fazer. Chegou o tempo de Deus reconstruir e construir esse templo. Não é mais o templo físico, mas é o templo espiritual, aonde o Espírito habita. Eu quero concluir com vocês e dizer então que a nossa missão como discípulo de Jesus, como líder, de reconstruir pessoas por meio de Jesus, de tirar pessoas debaixo do jugo pesado do pecado, passa pela nossa vida também. É aquilo que eu disse na última mensagem. O preço já foi pago por Jesus, mas alguém pagou um preço pela nossa vida. E Deus nos chama para pagar o preço pela vida de alguém. Eu quero então terminar o que Deus está te dizendo. E o que eu vou fazer a respeito disso. O que Deus está te dizendo? Quais são as desculpas de que não há tempo? Não tenho tempo. Qual é a fala que tem ecoado às vezes no seu coração de que você não é a pessoa certa para isso? Qual é a voz do conformismo que diz, olha, não se envolva com isso não. Tá boa essa sua vidinha de domingo, você vem, você adora, você dizima, você vai embora. A voz que talvez diz, olha, não adianta, isso aí não muda, é assim mesmo. A voz que diz que você não é a pessoa certa e Deus está te dizendo, não filho, eu estou te chamando. Eu estou te chamando para reconstruir vidas em uma cidade. Eu quero usar a tua vida para louvor e glória do meu nome. O que Deus está te dizendo e o que você vai fazer a respeito. Vamos ficar em pé, se o Espírito está falando. O que Deus está falando sobre o seu casamento, a sua casa. Talvez a gente precisa pôr fim a algumas desculpas hoje aqui. A desculpa de que algumas coisas precisam estar arrumadas para a gente tomar resoluções em direção a Deus. Não. Você tem que vir do jeito que você está. A vida pode estar uma bagunça. E é assim que Deus espera a gente. Para Ele colocar as coisas no seu devido lugar. Sabe por quê? Porque quando as coisas estiverem no seu devido lugar, a gente transfere a glória daquilo que foi feito em nós para Ele.
Quando não é assim, a glória é nossa. É o seu braço, é a sua força, é o seu intelecto. Não tem glória para Deus, não faz sentido Ele estar. Mas Deus quer fazer isso, amém? Nós vamos adorar a Deus. Se o Pai está falando com você, você que talvez está aqui pela primeira vez e quer entregar a sua vida para Jesus, tem alguém aqui nessa condição? Talvez você se enquadra dentro disso que eu falei assim, a tua vida pode estar uma ruína, mas Jesus, Ele é um Deus vivo e Ele quer se revelar na sua vida, quer transformar a sua vida. Tem alguém que quer entregar o seu coração para Jesus? Entregar não só o coração, mas a vida, e falar: Senhor, seja Senhor da minha vida, seja Senhor da minha história. Dá um sinal com a sua mão, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Eu quero te desafiar a isso, mas quero desafiar você também, que Deus está batendo nessa tecla com você, de que chegou o tempo de Ele arrumar a sua casa aí. Chegou o tempo de você lançar os medos no altar do Senhor e dizer: Pai, me dá coragem, eu quero aceitar o desafio de liderar uma célula, de discipular alguém. Chegou o tempo. Se você é essa pessoa, eu quero orar com você. Nós vamos adorar a Deus, e se Deus está falando isso, você pode sair e vir enquanto nós adoramos o Pai, amém? Ô Espírito, Pai, nos leva por toda Porto Alegre, Senhor. Nos ajuda a revelar essa segunda glória da Tua casa. Nos ajuda a revelar a pessoa do Teu Filho Jesus. Nos ajuda como igreja a entender o tempo do Senhor nas nossas vidas. Pai, toma os Teus filhos aqui na frente, filhas. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe a razão, ó Deus, as questões da alma. Que o Teu Espírito possa tratar, ó Deus, que a glória da segunda casa seja vista na pessoa do Teu Filho, Senhor. Nós consagramos essas vidas ao Senhor, pedimos a Tua graça sobre nós. Abençoa o nosso dia, tudo quanto fomos fazer, seja para o louvor e para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.